Dizem que Porto Caligo foi construída sobre as ruínas de um templo antigo, mas ninguém sabe ao certo de que fé. As pedras do cais ainda carregam marcas apagadas pelo sal do mar, e a névoa, espessa, perene, nunca vai embora. Ela dorme nos telhados e rasteja entre os becos mesmo ao meio-dia. É uma cidade portuária esquecida pelos mapas modernos, onde navios surgem sem bandeiras e partem sem nomes. Os que chegam trazem homens e mulheres de olhos baixos e bocas cerradas, que logo se instalam em algum bairro e, dias depois, são vistos gritando na praça ou derrubando garrafas sobre as calçadas. Ninguém sabe ao certo por que vieram, mas todos parecem saber o que fazer. Brigas surgem por nada, uma palavra mal colocada, um olhar mais demorado. Os bairros se odeiam sem saber por quê. Cada rua guarda suas próprias regras, e cruzá-las com desatenção pode ser fatal. Alguns dizem que é o mar. Outros, que é a cidade em si. Mas todos, em algum momento, já olharam para a névoa e pensaram que ela os observava de volta. Nos mercados, as senhoras velhas vendem peixes com olhos humanos. Nas tavernas, os marinheiros contam histórias de monstros sob as ondas, mas sempre rindo, sempre bebendo mais. E nos muros, alguém vive desenhando o mesmo símbolo, um círculo dentro de um quadrado, dividido por linhas como garras. Ninguém se importa. Isso é Porto Caligo. Sempre foi assim. Ele se chamava Apophis. Nascido em Porto Caligo, filho de um pescador que desapareceu no mar e de uma mãe que dizia conversar com vozes na espuma das ondas. Cresceu entre becos úmidos e telhados quebrados, mas com olhos que viam o que não deviam. Enquanto outras crianças se ocupavam em correr e brigar, Apophis observava. E percebeu cedo que as pessoas se repetiam. Não em aparência, mas em comportamento. Certos gestos, certas frases, a mesma discussão entre um casal numa feira, com as mesmas palavras, ocorria em outra parte da cidade dias depois, entre pessoas diferentes. Começou a notar, terça-feira, o homem de chapéu vermelho deixou cair o peixe no chão e riu. Quinta-feira, outro homem, mesmo riso, mesmo peixe, mesmo chão. Ninguém mais parecia notar, nem se importar. Aos 13, viu um velho mendigo que costumava ficar na escadaria do porto morrer. No dia seguinte, viu outro velho no mesmo lugar. Mesmo olhar. Mesmos dentes tortos. E quando Apophis se aproximou, ele sorriu e disse: "Você voltou rápido." Aquilo o assombrou por semanas. Mas ninguém acreditou quando contou quanto tempo passou. Ele tentou esquecer. Tentou ser normal. Trabalhou descarregando peixe, depois fabricando redes. Mas a cidade não o deixava. Era como se tudo estivesse preso num ciclo, e só ele estivesse fora. Aos 32 anos, Apophis já havia perdido a mãe, encontrada no cais, rindo sozinha, com sal nos pulmões. Vivia sozinho numa casa que rangia à noite e cujas sombras às vezes se mexiam sem luz. Foi numa noite de mercado, entre barris e pregões abafados pela névoa, que viu o homem trocar de rosto. Literalmente. Ao observar um velho de canto de olho, piscou, e quando olhou de novo, era um marinheiro. Mesmas roupas, mesma cicatriz, mas um rosto diferente. O coração de Apophis congelou. Ali, soube com certeza, algo controlava a cidade. Algo por trás da névoa. E no outro dia ele começaria a procurar respostas. Porto Caligo está se desintegrando aos poucos, e Apophis começa a perceber que a cidade, mais do que uma simples vítima da decadência, parece estar sendo puxada para algo maior, mais sombrio. Cada bairro da cidade se torna um reflexo de um vício crescente e incontrolável.
Não é apenas uma manifestação de falhas humanas, mas uma força estranha que manipula os moradores, ampliando suas fraquezas. O vício da gula domina o bairro central, onde os moradores começam a consumir tudo ao seu redor: comida, bens, objetos. Não é só fome. Eles devoram tudo sem discernimento, como se estivessem tentando preencher um vazio interno que nunca se acaba. Em outra área, a ira toma forma. Apophis observa as brigas se tornando cada vez mais violentas, e as pessoas começam a atacar umas às outras por qualquer motivo. O medo nos olhos das vítimas é claro, mas a raiva é ainda mais visceral. O barulho das discussões, os gritos e o som de vidro quebrando são um grito de advertência para Apophis, que sente que está sendo puxado para aquele furor, como se algo o estivesse atraindo para o centro dessa fúria. Ele passa por um bairro onde a luxúria se torna palpável. Os moradores parecem estar em um transe coletivo, seduzidos por uma força invisível. Ninguém tem controle sobre suas ações. As ruas são cheias de encontros fugazes, corpos em êxtase, como se um impulso carnal se espalhasse por todos, sem parar. Enquanto caminha, Apophis começa a perceber o padrão: cada bairro parece afundar em um tipo de vício, mas algo os une. Ele sente que há uma conexão entre os vícios e, por mais que tente se afastar disso, as forças parecem segui-lo. Ele tenta se concentrar, buscando uma lógica por trás disso tudo, mas a cidade e seus habitantes estão sendo consumidos por esses demônios internos. A presença de um símbolo aparece repetidamente. Ao olhar para os cascos dos navios no porto, ele vê um sinal entalhado, o mesmo que viu no beco antes. Quando ele entra em um dos bairros, a porta de uma casa tem o mesmo símbolo gravado, e, mais tarde, encontra-o também desenhado nas paredes de um armazém abandonado. É um círculo com uma linha atravessando no centro, mas a sensação que ele tem é que o símbolo é algo mais do que uma simples marca. Ele se torna um marcador, um indicador de que algo está sendo manipulado, algo que está além da sua compreensão. A ideia de um caos controlado começa a se formar em sua mente. Ele sente que a cidade não está simplesmente desmoronando por causa de falhas humanas. Há uma força externa, uma presença que está orquestrando tudo isso, empurrando a cidade para um colapso total. Apophis tenta ir para vários lugares da cidade, buscar refúgio em outra parte, mas a presença do símbolo começa a segui-lo. Ele não pode mais escapar. O caos parece se estender para todas as direções, não importando para onde vá. O ponto de ruptura acontece quando ele chega a uma praça central, onde vê uma multidão em frenesi, tomada por todos os vícios que ele viu em cada bairro. Eles estão envolvidos em uma espécie de dança da morte, uma dança que ele sente ser induzida por algo maior, uma força que não compreende totalmente, mas que agora sabe que está ali. Ele sente a presença do Demiurgo, mas ainda não sabe identificá-lo. A cidade está em total desintegração e, ao fundo, o som de música baixa e repetitiva ecoa pelo ar. Apophis entende, finalmente, que não há mais como escapar. Ele não pode mais ignorar o que está acontecendo. Ele está no centro de um teatro de horrores, e o papel que ele está destinado a desempenhar está começando a ser claro. Após o frenesi na praça, Apophis passa dias em um estado confuso. Não consegue dormir direito. Quando fecha os olhos, vê os rostos dos moradores da cidade se fundindo em uma massa disforme. Todos sorriem. Todos sangram. Todos dançam. A cidade, agora mergulhada no caos, parece girar em torno de um eixo invisível. Apophis sente que está no centro desse movimento, mesmo que não entenda por que. Ele começa a vagar pela cidade sem rumo, como se guiado por um instinto que não é seu. Os símbolos continuam a aparecer,
agora até em lugares improváveis, em peixeiras, em moedas antigas, em panos estendidos nas janelas. É como se o símbolo estivesse crescendo, como uma doença. Em uma noite especialmente abafada, ele sente um cheiro forte de sal e peixe podre. Seus pés o levam até o mercado de peixes, que ele achava estar abandonado desde os primeiros tumultos. Mas está aberto. As velas acesas tremulam apesar da ausência de vento, e o silêncio é absoluto, nenhum som de passos, nenhum sussurro. Só o tilintar de ganchos balançando. No centro do mercado, sentado sobre caixas de peixe, está ele. É um velho magro, com a pele puxada como couro sobre os ossos, vestindo roupas de marinheiro rasgadas. Os olhos não têm cor, parecem buracos onde a luz entra e não sai. E ainda assim, Apophis o reconhece. Já o viu antes com outro rosto. Talvez com muitos rostos. Você voltou. A voz é baixa, mas ecoa no ar como se saísse de várias bocas ao mesmo tempo. Apophis tenta perguntar quem ele é, mas as palavras não saem. Sua garganta queima. Você tem olhado demais, Apophis. Agora as coisas também começaram a te olhar. O velho levanta a mão e, por um segundo, o símbolo aparece gravado em sua palma. Depois, desaparece. Apophis sente que está caindo, mas seus pés continuam firmes no chão. Eles dançam porque querem. Eu só toco a música. O velho sorri. Mas o sorriso é impossível. Os dentes são longos demais. A boca se abre além da mandíbula. Apophis sente uma vertigem profunda, como se algo estivesse sendo empurrado para dentro de sua mente. Vê cenas que não viveu. Cidades em chamas. Crianças chorando diante de um espelho que mostra seus pais se desmanchando. Homens em túnicas dançando em campos mortos. Sempre ao fundo, o símbolo. Sempre ele. Não é culpa minha. Eles só precisam de um empurrão. Como você. O velho estende a mão, e Apophis, hipnotizado, quase a segura. Mas se afasta. Tropeça, corre, escapa. Ou acha que escapa. Do lado de fora, a névoa parece mais densa. Mas Apophis sente algo diferente. Pela primeira vez, ele entende parte do tabuleiro. Não as regras, mas o jogo. E mesmo que o velho tenha dito que eles dançam porque querem, Apophis começa a se perguntar, e se a música já estiver dentro deles? Apophis não dorme há dias. Quando fecha os olhos, vê o velho do mercado de peixes. Ouve a música. Sente o símbolo se formar por dentro, como se estivesse sendo gravado em sua carne. Ele tenta alertar as poucas pessoas que ainda parecem lúcidas. Grita com conhecidos, invade uma reunião comunitária, tenta convencer um grupo de pescadores. Mas ninguém o escuta. Alguns o olham com pena, outros com medo, como se ele mesmo já não fosse um deles. Você precisa descansar, Apophis. Você está diferente. É o que dizem. Mas ele sabe o que isso significa. Ele está mudando. No espelho, às vezes vê seu rosto tremular, como se não fosse mais dele. Como se algo estivesse tentando testar um novo rosto por cima do dele. Começa a ter impulsos estranhos. Vontade de gritar, de quebrar coisas, de rir em momentos errados. Certa vez, quase empurra um homem velho em frente a um bonde. E o mais assustador, quando se segura, fica desapontado. Em outro dia, no mercado, uma mulher o insulta por esbarrar nela. Ele sorri e sussurra,
Eu só toco a música. Ela reca horrorizada, e ele não entende por que disse aquilo. Mas sabe, no fundo, que gostou. Ele se tranca em casa, tentando descobrir o que está acontecendo consigo mesmo. Espalha jornais antigos, mapas da cidade, registros de eventos violentos. As datas batem. As frases se repetem. Os nomes voltam, como se a cidade girasse em círculos. Mas o que o apavora de verdade não é o que ele vê fora. É o que sente dentro. Apophis começa a perceber que não é só um observador. Em alguns eventos, ele estava presente. Próximo. Às vezes, foi ele quem disse a frase que acendeu a discussão. Ou ele quem entregou o objeto que depois seria usado para ferir alguém. Como se, sem perceber, estivesse plantando o caos. Alimentando a cidade. E agora, a ideia mais horrível surge em sua mente. E se o Demiurgo não o escolheu? E se ele sempre foi o Demiurgo, só não sabia ainda? Ou talvez, uma das muitas máscaras do Demiurgo. Ou ele destrói aquilo, ou se rende a isso. O caos atingiu níveis nunca antes vistos. Bairros inteiros em guerra. Famílias se dilacerando. E em toda parte, crianças cantando a mesma melodia estranha, como se tivessem aprendido de algum lugar que ninguém lembra. Na madrugada mais silenciosa do ano, os sinos da capela não tocam. Nem mesmo os cães ladram. A maré recua de maneira normal, como se o mar tivesse sido sugado para o fundo do mundo. Apophis está pronto. Ao longo das semanas anteriores, reuniu informações sussurradas por velhos pescadores e escritos apagados por chuva e sangue. Descobriu a existência de uma caverna oculta, acessível apenas quando o mar se retira além do normal. Ali, segundo os murmúrios, repousam as fundações de tudo. Ele não vai sozinho. Carrega marretas, tochas e uma mochila de mantimentos. E junto dele, seguem 3 homens, bêbados com olhos tristes e risos fáceis, pagos com barris de cerveja amarga e a promessa de alguma glória esquecida. Você quer que a gente quebre pedra? Por cerveja? Tá feito. Mas se saírem bichos do chão, é contigo. Eles atravessam a lama fria até encontrarem a abertura escondida entre as rochas. Lá dentro, protegida pela escuridão e pelo sal, está a construção antiga. É menor do que Apophis imaginava. Uma estrutura de madeira e pedra, baixa, com um telhado curvado como um templo oriental, mas carcomido, deformado, como se tivesse sido reconstruído muitas vezes a partir de lembranças erradas. Nas colunas e nas portas, o símbolo, entalhado como se tivesse sido repetido milhares de vezes, até se tornar parte do material. Eles entram. O ar é espesso. No centro do templo, uma estátua sem rosto, com as mãos abertas e a cabeça levemente inclinada, como se ouvisse algo que ninguém mais ouvia. Apophis não hesita, destruam tudo. As marretas ecoam. Pedra se parte. Madeira geme. Os homens riem e cospem enquanto derrubam colunas, arrancam símbolos, quebram degraus. Ao final, resta apenas poeira e pedaços irreconhecíveis. A estátua cai por último, rachando ao meio. Ninguém sente alívio. Só cansaço. De volta à cidade, nada mudou. Os sinos continuam em silêncio. O mercado está mais sujo. Crianças brigam nas vielas. A névoa ainda cobre os telhados. Os mesmos gritos ao longe. As mesmas palavras repetidas. Ele destruiu o templo. Mas não o ciclo. No entardecer,
Apophis caminha pela rua de pedra que leva ao portão sul da cidade. Passa por casas tortas, por bêbados dormindo nas sarjetas, por freiras que rezam com olhos vazios. Ninguém o impede. Ninguém se despede. Na encruzilhada, ele olha para trás uma última vez. Porto Caligo continua ali, afundando lentamente, mas agora, parece menor. Apophis ajusta a capa, sente o peso da marreta ainda presa às costas, e segue pela estrada de terra. O mundo à frente está mergulhado em brumas. Ao longe, uma pequena vila solta fumaça pelas chaminés. Ele sorri. Um sorriso sutil, quase imperceptível. E segue.